Muita gente que estuda tarô não se atenta a um detalhe bem curioso aí das cartas da corte, que é para que direção elas olham. Se a gente perceber bem, a gente vai ver que uns olham para a direita, outros para a esquerda, alguns para baixo e outros para frente. Isso não é um simples detalhe. A direção do olhar aqui é um elemento simbólico que indica a postura psicológica e energética daquela figura perante a vida. Cada carta da corte fala de um tipo de personalidade, uma maneira de agir, pensar e sentir. E o olhar, isso é, a direção para onde essa figura se projeta, mostra o movimento interno dessa pessoa. Se ela se volta mais para dentro, para fora, se ela está mais receptiva, mais ativa, mais contemplativa ou mais assertiva. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Mariana, terapeuta e professora de tarô, e o link para o meu curso de formação de tarólogos estará aqui na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos entender o que significa cada uma das direções dos olhares das cartas da corte, esquerda, direita, para frente e para baixo, e como isso pode nos ajudar na interpretação das cartas da corte do tarô de Rider-Waite-Smith, que é o que a gente vai utilizar nesse vídeo. Dependendo do tarô que você usa, pode ter variação do lado dos olhares dessa carta. Então, quando a gente observa os personagens do tarô, é importante lembrar que o olhar deles não é aleatório, ele direciona a energia e mostra para onde a consciência está voltada. Mas antes de entender direitinho carta por carta, vamos entender o sentido simbólico de cada direção, que você também pode utilizar em qualquer outras cartas aí do tarô. Então, olhar para a direita. Quando eu falo direita e esquerda aqui, eu estou falando do nosso olhar de observador. Então, quando a gente vê aqui o valete de paus, ele está olhando aqui para a nossa direita. Então, a gente vai fazer assim, o valete de copas para a esquerda. Então, a gente vai se direcionar dessa forma, tá? Quem olha para a direita, que nem aqui o valete de bastões, representa o futuro, o movimento, a ação e o mundo externo. Uma figura olhando para a direita está voltado para o que vem a seguir, para o que deseja construir ou conquistar. Fala de extroversão, iniciativa e propósito, o impulso de seguir adiante, de agir. Uma leitura pode mostrar uma energia projetiva, alguém que quer resolver, transformar ou agir sobre algo. E só fazendo um adendo aqui, se você conhece baralho cigano, tem uma tiragem muito popular que é a mesa real. A mesa real que eu faço, geralmente todo lado da esquerda, ela vai remeter ao passado e todo lado da direita vai remeter ao futuro. Então, simbolicamente, olhar para a direita é olhar para o futuro e olhar para a esquerda é olhar para o passado. Como eu falei, a esquerda vai simbolizar o passado, o inconsciente e o mundo interno. Quando a figura olha para esse lado, ela está voltada para dentro, para memórias, sentimentos ou reflexões. É uma energia mais introspectiva, mais analítica, que revisita experiências anteriores antes de agir. Em uma leitura pode indicar processamento interno, nostalgia ou sabedoria adquirida pela experiência. O olhar para frente, direto aí para a gente, como se a figura estivesse olhando nos nossos olhos. O olhar direto é confronto, é presença, clareza e consciência do momento presente. Essas figuras que encaram a gente, elas não fogem, elas não desviam. É uma postura de autoconfiança, objetividade e enfrentamento da realidade. Em uma tiragem pode falar de lucidez, alguém que está plenamente consciente do que está fazendo ou que precisa encarar a verdade como ela é.
E também a gente tem o olhar para baixo. E aqui no caso do tarô, muitas figuras, quando elas olham para baixo, elas estão olhando para um objeto que elas estão segurando. E quando a gente fala da pessoa olhar para baixo, no geral, a gente fala que ela está se fechando. Mas aqui, no caso de estar olhando para um objeto, a pessoa não está evitando o mundo, mas focando em algo essencial e concreto. Esse olhar aparece principalmente em cartas de ouros, a gente vai ver, e mostra atenção, cuidado, foco no trabalho, naquilo que se pode nutrir ou construir. Esse olhar fala de humildade, concentração e presença prática. E uma leitura pode indicar dedicação silenciosa, introspecção produtiva e atenção aos detalhes. E entendendo isso, dá para perceber que as figuras da corte formam quase como um mapa de posturas humanas. Cada uma delas olha o mundo de uma forma diferente, e esse detalhe pode mudar ou agregar algo para a sua leitura das cartas da corte. Lembrando que esse significado dos olhares pode ser que nem sempre você utilize nas suas leituras e nem precisa, mas só quando você realmente sentir necessidade, sentir que pode complementar a sua leitura e que está dentro do contexto ali do que a pessoa quer saber. Então agora a gente vai analisar o que significa cada uma dessas direções de olhares nas figuras aqui das cartas da corte do Tarot de Waite, que são os valetes, cavaleiros, rainhas e reis. E vamos começar pelos valetes. Lembrando, os valetes são mensageiros, aprendizes, o início da consciência dentro de cada um dos elementos que cada um deles carrega. Cada um deles observa o seu próprio mundo de uma maneira diferente. Alguns olham para o próprio objeto e outros desviam o olhar, como se estivessem experimentando os primeiros contatos com o que esses objetos representam. O olhar dos valetes mostra como a energia começa a se manifestar, ainda em fase de aprendizado e descoberta. E vamos aqui para o valete de paus. O valete de paus ele olha para a direita, levemente voltado para o bastão que ele segura. Essa direção indica projeção para o futuro e uma curiosidade que é ativa. Representa entusiasmo, inspiração e um impulso de começar algo novo, mesmo que ele não saiba exatamente onde isso vai dar. É o olhar de quem experimenta a energia do fogo pela primeira vez. O valete de copas olha para a esquerda, mas com o rosto inclinado para o cálice. É um olhar misto, que é introspectivo e contemplativo. Simboliza um jovem sensível que se volta para o próprio sentir, explorando as suas emoções e também usando a sua imaginação. É a escuta interna e também a pureza emocional, alguém que está aprendendo a lidar com o coração e com as suas questões. O valete de espadas, ele olha para a esquerda, enquanto o corpo e a espada estão voltados para a direita. Isso cria uma tensão visual, como se ele olhasse para trás enquanto se prepara para agir. Isso simboliza uma mente inquieta que observa antes de atacar ou antes de agir. Essa posição dele representa vigilância, dúvida e curiosidade mental, o início da consciência racional. O valete de ouros, ele olha para a direita, com os olhos fixos ali no seu pentáculo. Essa combinação mostra foco e intenção prática. Ele contempla aquilo que ele quer dominar. Fala de dedicação, paciência e desejo de materializar o que ainda é apenas potencial. Agora vamos para os cavaleiros. Todos os cavaleiros estão em ação de alguma forma. Eles representam a força que movimenta aquele elemento no mundo. Mas existe um detalhe importante. A direção do olhar deles mostra de onde vem esse movimento. Os cavaleiros que olham para a esquerda, que são o de bastões e o de espadas, eles agem movidos por algo interno, instintivo ou inconsciente. O impulso vem de dentro, do desejo, da urgência,
da necessidade de provar algo. Já os cavaleiros que olham para a direita, de copas e de ouros, mostram uma ação mais consciente, mais planejada, racional ou emocionalmente amadurecida. O movimento segue um propósito definido. Em outras palavras, todos se movem, mas uns são guiados pela chama que arde de dentro e outro pela clareza daquilo que desejam alcançar. Mas vamos falar mais detalhadamente de cada um desses cavaleiros. O cavaleiro de bastões, ele olha para a esquerda e todo o seu corpo acompanha essa direção. O movimento aqui é instintivo. O fogo age sem pensar, movido pela inspiração do momento. Essa posição fala de coragem, paixão, espontaneidade, mas também impulsividade e tendência à dispersão. É a energia da criação em ebulição que se lança no mundo antes de compreender totalmente o que está sentindo. Aí vamos para o cavaleiro de espadas. Ele também olha para a esquerda e avança muito rápido. Aqui o impulso vem do intelecto e da necessidade de agir rapidamente. Você pensa, mas não elabora direito esse pensamento. É o pensamento em movimento, o raciocínio rápido que quer resolver, corrigir ou confrontar algo. Representa a mente que se antecipa, que age antes de elaborar e por isso pode ser precipitada. Cavaleiro de copas, ele olha para a direita com uma postura mais calma e mais controlada. Ao contrário dos dois cavaleiros anteriores, aqui o movimento é emocionalmente consciente. Ele se move porque ele acredita em algo, porque sente um propósito. Essa posição representa agir com sensibilidade, diplomacia e intenção clara, o coração que conduz, mas com direção, com clareza, com consciência. Cavaleiro de ouros, ele também olha para a direita, fixo na moeda que ele segura. É o mais estável dos 4 cavaleiros. É o que age de forma lenta, constante e planejada. O olhar para a direita fala de foco, responsabilidade e consciência prática. É uma ação madura que nasce do dever e da persistência e não do impulso. E agora vamos para as rainhas. As rainhas representam a maestria interna do elemento. Se nos cavaleiros a energia está em movimento, nas rainhas essa energia se estabiliza. É uma consciência amadurecida que compreende, que entende o que sente e escolhe como expressar isso. O olhar das rainhas mostra de onde vem essa sabedoria. Se é voltada para dentro, uma questão mais intuitiva, de cuidado, ou para fora, uma questão mais expressiva e de liderança. E vamos falar mais detalhadamente delas, começando aqui pela rainha de bastões. Ela olha para a direita, o lado da ação, da consciência e do futuro. É a expressão mais criativa e inspiradora do fogo, aquela que age com presença, confiança e propósito. Seu olhar voltado para a direita mostra clareza de direção. Ela não age por impulso, mas com intenção e intenção madura. Ela representa a vitalidade consciente, o magnetismo e a coragem equilibrada. É o fogo que se expressa no mundo de forma criativa e inspiradora, sem perder o autocontrole. A rainha de copas, ela olha para a esquerda, contemplando aí o seu cálice. Essa direção no olhar dela mostra introspecção, sensibilidade e profundidade emocional. É uma rainha voltada para o mundo interno, que entende o outro através da empatia. Ela representa intuição e acolhimento, a sabedoria que nasce do sentir. Rainha de espadas, ela olha para a direita, segurando aí a sua espada. É a expressão da razão lúcida e da verdade consciente. Seu olhar está voltado ao futuro. Ela decide com base na clareza e no entendimento. Representa o discernimento, a lucidez e a honestidade emocional, o poder da mente usado com sabedoria. Rainha de ouros olha para a esquerda, voltada ao pentáculo, aí a moeda que ela segura. Essa direção está associada à introspecção
e revela atenção, cuidado e presença prática. Ela não busca reconhecimento, mas estabilidade. Fala de nutrição, paciência e sabedoria material, isso é, o domínio do concreto com afeto e também constância. E por último aqui, os reis. Então, se nas rainhas a gente viu o domínio interno, nos reis a gente tem um domínio externo, a energia que se estabiliza e se manifesta no mundo. O olhar dos reis mostra como cada tipo de poder se expressa, se vem da experiência interior, da razão, da ação ou da matéria. Então, começando aqui pelo rei de bastões, ele olha para a esquerda, que é o lado da reflexão e da experiência, enquanto a rainha de bastões olha para o lado direito, expressando o fogo em sua forma mais criativa e ativa, o rei volta o seu olhar para a esquerda, indicando uma ação baseada na maturidade e na consciência adquirida pelo tempo, mas que, por ainda se conectar com aspectos inconscientes do fogo, ele pode agir, às vezes, de forma impulsiva ou intensa demais. Representa uma liderança carismática e sabedoria conquistada pela experiência, mas também a necessidade de manter o equilíbrio entre o impulso e a reflexão. É o fogo que aprendeu a se controlar, mas em certos momentos pode ser que ainda se deixe levar aí por paixões. Rei de copas, ele olha para a direita, o lado da consciência e da ação equilibrada. Mesmo cercado aqui por águas agitadas, ele mantém o corpo firme e o seu olhar sereno, símbolo de quem domina o próprio mundo emocional sem reprimir ele. O olhar para a direita mostra que ele atua a partir do que sente, só que com discernimento. Ele representa maturidade afetiva, empatia consciente e autocontrole emocional. O rei de espadas aqui das cartas da corte é o único que olha para frente, firme e imponente, segurando aí a sua espada. Ele olha com clareza e consciência para o que tem que ser feito no presente, aqui e agora. É a expressão da autoridade ética e da razão madura. Ele fala de discernimento, responsabilidade e clareza mental, a sabedoria que decide com justiça, sem se afastar da verdade. E o rei de ouros, ele olha para baixo, levemente à direita, voltado aí também para o pentáculo que ele segura. Essa combinação fala da sua natureza prática, concreta e consciente. Esse olhar inclinado, com atenção ao objeto que ele segura, mostra foco no que é real e palpável, mas o leve direcionamento à direita indica o movimento de quem constrói e administra com sabedoria. Ele representa maturidade material, estabilidade e senso de responsabilidade. Esse aqui é o arquétipo de quem age com constância e mantém o que conquistou através do trabalho e da disciplina. Então, quando a gente olha aqui para essas figuras da carta da corte do Tarot de Waite, a gente percebe que nada aqui é muito aleatório, nem os gestos, nem o corpo, nem o seu olhar. A direção para onde cada figura olha mostra de onde vem a energia e como ela se manifesta. As figuras que olham para a direita representam consciência, ação e expressão do que já foi compreendido. As que olham para a esquerda falam de experiência, questões inconscientes e uma sabedoria que ainda pode estar sendo elaborada. E aquelas que olham para baixo, para o seu objeto, mostram concentração, presença e dedicação, enquanto o olhar para frente fala de clareza e enfrentamento direto da realidade. Mas lembrando, é importante também entender as cartas da corte no geral. Os valetes, eles ainda descobrem o mundo e direcionam o olhar para aprender. Os cavaleiros se movem e vão testando as suas forças no caminho. As rainhas compreendem e refinam o elemento aqui, o naipe, internamente. Já os reis, eles agem com propósito, transformando experiência em realização. E sabendo o significado geral, a gente pode, quando for conveniente, claro, adicionar a questão do olhar das figuras, que às vezes é olhado para o passado, para o futuro, muitas vezes introspectivo,
e outras ativo. Mas o importante é perceber que em cada uma dessas direções há um modo de estar consciente no mundo. E a gente pode fazer um exercício bem simples. Embaralhe o seu tarô, apenas as cartas da corte e pergunte: como estou no mundo atualmente? A resposta pode mostrar se você está mais ligado ao passado, ao presente ou ao futuro, se há um momento de reflexão e interioridade, quando surgem cartas que olham para a esquerda, ou se há um momento de mais ação e expressão, quando surgem cartas que olham para a direita. Porque lembrando, né, o tarô não fala só das cartas, ele fala da gente, de onde a gente coloca a nossa atenção, de que forma a gente enxerga a vida e de qual olhar a gente escolhe ter diante das experiências que a gente passa. Esse aqui é um recorte de um tipo de interpretação das cartas da corte. Se você quiser saber mais sobre elas, a gente tem uma playlist inteira só falando sobre elas de diversas formas. O link dessa playlist vai estar aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de assunto, compartilha com aquela pessoa que também se interessa por ele. Deixe o seu joinha se você vê valor aí no meu trabalho, nas minhas explicações, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!